Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês e seus familiares, viu? Obrigado pelo apoio, pelo voto de confiança. Quero pedir desculpas aí, estou falando assim um pouco fanhoso, a voz um pouco de locutor, né? Mas é por causa da gripe ainda, mas está bem melhor, melhorei bastante, né? Mas mesmo assim ainda está complicado, porque aqui em casa está todo mundo ruinzinho da gripe também, é uma gripe terrível mesmo, né? Mas a gente já sabia disso, então estamos cuidando, está todo mundo se recuperando, mas devagarinho, tá bom? Então agradeço o carinho de vocês aí nas orações e com certeza o Eterno está ouvindo e está atendendo, né? E eu quero mostrar justamente uma questão que diz respeito a tudo isso, ok? Muitas vezes eu tive conversando com alguns amigos e estava explicando a eles, né? Muitas vezes coisas acontecem na nossa vida e nós não sabemos explicar. Às vezes você fala, não, mas eu sirvo a Deus, né? Eu creio, confio, eu estudo a palavra, e por que isso está acontecendo? Bom, existem pessoas, né, que acham que por ser servo de Deus, nenhum mal vai acontecer a ele. Engano. Porque nós olhamos aí a história, né, dos grandes profetas, os grandes homens de Deus. Olha Davi, olha o profeta Elias, profeta Isaías, né, e Jacó, Josué. Olha bem, quanta dor de cabeça eles tiveram. A grande diferença daquele que crê, confia e obedece é que quando você tem problemas, enfrenta dificuldades, você tem um auxílio divino direto. O Eterno ouve e te atende. Olha Daniel, quando o anjo surgiu diante dele, o que falou para ele? Desde o momento em que você se propôs, olha só se propôs a orar, veio a ordem e eu parti em teu socorro. Ok? Então, para ver que Deus já conhece a sua intenção de orar. Antes que você ore, só em sua intenção já aciona a ação divina, ok? Agora eu quero mostrar para vocês também em relação à obediência. Muita gente às vezes passa por cima. Existem, o sistema religioso é terrível, né? Existem aí, o sistema religioso ensinando pessoas, não, você faz só isso aqui e Deus vai te dar isso, Deus vai te dar tudo. Eu não busco a Deus pela riqueza, pelo bem material, não, ok? Nunca faça isso, porque a própria Escritura está falando, busca o reino dos céus e a sua justiça. Olha o que está falando, busca o reino dos céus e a sua justiça, mais nada. E o que fala depois? E tudo mais vos será acrescentado. Opa! Está falando que se eu buscar o reino do céu e sua justiça, eu vou receber um pacote completo. Pois então eu tenho que crer em quem me fornece esse pacote. Ok? Então faça o que a Escritura determina. Busque o reino dos céus e a sua justiça. O resto é o Criador quem define. Tá bom? Então faça isso. Agora veja bem. Muita gente às vezes confunde que nem corrupção, prostituição. Então vamos ver aqui o que significa essas coisas. Primeiro, a corrupção, ela tem diversos sentidos, não é só na questão financeira. Tem muitas pessoas que acham que só questão financeira. Não, esse é um dos grandes males. Tem uns grandes males, existem muitos no sistema religioso apenas por ganância. Tá? Lideranças, né? Apenas por ganância. E tudo isso Deus está vendo, tudo está sendo anotado. Vai chegar o momento certo deles. Ok? Agora, existe, né, a corrupção da alma. Existe a corrupção dos pensamentos. Tudo isso está enquadrado em corrupção. A corrupção ela é muito extensa. Ok? Quando você fala também de prostituição, você não está falando apenas no sentido físico, moral, né? Mas a prostituição ela também é muito extensa. Quando você adora deuses falsos, você está o quê? Se prostituindo, espiritualmente falando.
Ok? Foi o que aconteceu com Israel não só uma vez. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto que fala a respeito disso. Você ouviu falar de Baal Peor? É terrível, terrível. Entenda bem uma coisa, quero que você entenda uma coisa muito clara. Todos aqueles deuses falsos, que a gente fala, né, os deuses pagãos, sempre tem uma entidade espiritual por trás, viu? Nada acontece por acaso. Nada aparece só porque o cara fala, vou criar, deixa eu ver esse aqui. Não. Tá? Existe sempre um evento que muitas vezes nem está na história, mas que gerou, que originou aquela entidade, né? Então, temos que tomar cuidado. Quando você, certo? Quando você estiver no mundo afora, cuidado, porque você está em território do inimigo. Laços, tropeços, tudo isso vão aparecer. Presta atenção numa coisa que enfraqueceu Israel. Olha bem, Israel, o povo escolhido. Olha o que enfraqueceu Israel ao ponto do Criador mandar ceifar vidas. Tá bom? Olha bem aqui. O pecado de Israel em Baal Peor. E Israel morou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moab. Tá bom? Por isso que sempre fala, não se misture com as moabitas, né? E elas convidaram, olha, automaticamente elas, certo? Que conquistaram, porque isso aí foi um truque, né? Para poder o quê? Derrubar a força espiritual de Israel, foi justamente se contaminar com essas mulheres moabitas. Tá bom? Então o que aconteceu? Eles começaram a se contaminarem com ela, automaticamente perderam sua força espiritual. Volta lá no caso de Sansão, certo? Sansão, muita gente fala, a força dele estava no cabelo. Não, era no espírito, ok? Mas ele não podia cortar o cabelo, porque ele era um nazir, ou nazireu, como se fala, nazir no hebraico, certo? Ele não poderia cortar o cabelo de forma nenhuma. Como ele não poderia comer uvas, não poderia beber vinhos, nem bebida alcoólica alguma, era uma determinação do Criador. Então, ele fez o voto de nazireu, né? E ele não poderia fazer essas coisas, né? Quando ele se prostituiu com aquela mulher, o que aconteceu? Ela dominou a mente dele, e ele, sem perceber, virou-se contra o Criador. Passou a fazer coisas que não devia, e no fim de tudo, embriagado, ela acabou cortando seus cabelos. Foi o cabelo que deixou ele fraco? Não, a desobediência. Ok? Então presta bem atenção nisso, que isso é muito importante, certo? Isso é muito importante. Então tá aqui, né? E elas convidaram então o povo, né, o povo de Israel, aos sacrifícios de seus deuses. Olha aí que terrível. E eles já estavam na farra, querendo agradar aquelas mulheres de todo jeito, porque queriam tirar vantagens, né? E o que acontece? E o povo comia e se inclinava diante dos seus deuses. Olha que ponto chegaram. Se prostituíram de vez, em todo sentido. Já entrou aí a prostituição espiritual. Começaram a se encurvar diante dos deuses pagãos, né? E Israel se juntou a Baal Peor, e a ira do Eterno se inflamou contra Israel. E o Criador fala para nós, eu sou o mesmo e não mudo, ok? Quer estar bem com Deus, então obedeça ao Criador, obedeça o que Ele determina. No momento em que você se rebela com coisas pecaminosas, consciente de que aquilo é totalmente contrário ao Criador, o que acontece? A mão do Criador pesa, certo? E automaticamente a ira do Criador vem para cima da gente. Isso é automático. Você, ao invés de aceitar as bênçãos do Criador, você se recusa a receber a bênção do Criador, e pelos prazeres da carne, pelos prazeres mundanos, você busca então agradar as coisas mundanas e recebe
o contrário das bênçãos, que é a maldição. Ok? Então tá aí. E o Eterno então disse a Moisés: toma todos os cabeças do povo, ó, os líderes do povo, certo? E ó, enforca-os. Ok? Nós vemos que a mão de Deus pesou automaticamente. Agora eu quero mostrar uma outra coisa que diz respeito à obediência também, por isso que eu estou falando, arrependei-vos, é a ordem do final dos tempos. Porque a obediência é algo primordial. Moisés, servo do Eterno, fiel, um homem que estava sempre firme naquilo, houve uma falha, houve uma desobediência. Não estou julgando Moisés, não, está na Bíblia, certo? E por causa daquilo Moisés não pôde tocar o pé na Terra Santa. Terrível, né? Olha bem. E o Senhor disse a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E quando a vires, tu serás recolhido a teu povo. Eu também, como Arão, tu também, como Arão, teu irmão foi recolhido, ok? Olha bem, Deus está avisando Moisés, ó, sobe, despede do pessoal, sobe no monte. Quer dizer, ele teve um privilégio tremendo, né? Que Deus falou, ó, despede do povo, da sua mulher, de tudo, sobe no monte, que você vai olhar a terra e vai morrer, ok? Porque desobedecesse, olha bem agora aqui, ó, o porquê que ele foi ceifado ali, ó, na porta de entrada da terra. Porque desobedeceste minha ordem no deserto de Zim, durante a rebeldia da congregação, não me santificaste diante dos seus olhos, nas águas, certo? Olha bem, quando Deus mandou ele falar com a rocha, ele bateu na rocha. Isso é desobediência, né? Então tá aqui, né? Nas águas, né? Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. E Moisés, né, falou ao Eterno, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, estabeleça um homem sobre a congregação. Quer dizer, ele falou, estabeleça então outro líder, né, no meu lugar. Ele pediu para Deus, certo? O qual saia diante deles, e o qual entre diante deles, e que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Eterno disse a Moisés: toma Yehoshua, né, que é Josué, filho de Nun, homem que tem em si o Espírito, olha, ele era ungido, né? E coloca a tua mão sobre ele, e apresenta-o diante do sacerdote Eleazar e diante de toda a congregação, e dá-lhe seus encargos diante deles. Quer dizer, Deus falou, passa para ele toda essa preocupação, passa para ele toda essa autoridade que você tem, porque você não vai entrar na terra. É duro, né? E Moisés ainda tentou falar com o Criador, e ele falou, Moisés, cessa, não me peça mais. Ok? Porque a desobediência é algo muito grave, muito pesado. Por isso que a gente fala para a pessoa, se a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você sabe exatamente o que Deus quer de você. E quando você pratica coisas contrárias à palavra de Deus, é o mesmo que você está dizendo para o Criador. Eu não concordo e vou fazer diferente. Ok? Tomar cuidado com os líderes, muito líder, eu estou falando, sabe por quê? Eu já vi muitos líderes chegar, olha irmão, isso aqui não precisa não, pode deixar isso de lado e faz outra coisa. Nenhum homem tem poder de mudar a palavra de Deus. Nós temos uma obrigação, obedecer ao Criador, obedecer ao Eterno, a sua palavra, cumprir aquilo que Ele determina. E todo tipo de adoração que não seja ao único Criador do universo, ela é pagã, é pecado e é adoração demoníaca. Ok?
Então tá aí, uma coisa muito importante para a gente ter sempre em mente: obedeça. E não adianta dizer, não, eu sou fiel a Deus há muito tempo, eu sou servo de Deus, faço tudo isso, pode cair tudo por terra se você fizer algo que descontente ao Criador. Olha o caso de Moisés. Um ato dele, lá no deserto, foi o suficiente Deus falar: você não entra na terra. Ok? A mesma coisa é a redenção final. Nós podemos estar a vida inteira servindo e de repente você se agrada com os encantos materiais ou da Moabita, e aí vai a sua redenção. A redenção final vem e você fica. Ok? Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo seu carinho. E vê lá, Números, capítulo... Você pega no capítulo 26, tá? E o 25, já começa no 25, que é bom. Tá bom? Leia lá. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se o Eterno assim nos permitir. Shalom.